Há uma ideia que atravessa milénios, uma ideia que fascina e ao mesmo tempo assombra a imaginação humana, a de um regresso grandioso, um evento que vai redesenhar o mundo como o conhecemos. Estamos a falar, claro, da segunda vinda, ou parúsia. Para milhões é um pilar da fé, para outros uma fonte de debate sem fim. Vamos mergulhar a fundo neste tema. E profecias como esta do livro de Zacarias são muito mais do que simples palavras num texto antigo. Elas pintam um quadro, a imagem de um evento divino tão poderoso que altera a própria geografia do planeta. Bem, é este o tom épico que serve de moldura para uma das crenças mais influentes da história. Então como é que a gente descomplica um tema tão gigante? Com um bom roteiro. Primeiro vamos direto ao termo-chave, parúsia. O que é que isso quer dizer? Depois, vamos explorar a famosa linha do tempo profética, o grande debate sobre quando, ou se, estes eventos acontecem, espreitar as visões de outras fés e, por fim, revisitar a longa história de tentativas de prever o dia exato. Ok, antes de saltarmos para profecias e cronogramas, temos de começar pelo início, pela palavra que está no centro de tudo isto. O que é que parúsia significa realmente? E por que é que a sua origem é tão importante para entendermos todo o resto? E o mais fascinante é a viagem que esta palavra fez. Em grego antigo, parúsia era uma palavra do dia-a-dia. Significava simplesmente presença ou chegada. Mas com o tempo ganhou um peso oficial. Passou a ser usada para descrever a visita de um imperador a uma cidade, um evento de enorme pompa e circunstância. Essa transformação de um termo comum para um conceito de poder e majestade é a chave para entender o seu uso na teologia. Portanto, no fundo, a ideia central é esta. Tanto no cristianismo como no Islão, a segunda vinda não é só uma visita qualquer. É vista como o evento culminante da história humana. É a crença de que haverá um regresso para administrar a justiça final, para fechar o livro da era atual e inaugurar uma ordem completamente nova. Para muitas correntes do cristianismo, a segunda vinda não é um ato isolado. Pelo contrário, é o grande final de uma peça de teatro cósmica em 4 atos. Uma sequência de eventos super dramáticos que preparam o palco para o regresso. E esta é talvez a estrutura mais conhecida do fim dos tempos. Tudo começa com o arrebatamento, quando os crentes são, supostamente, retirados do mundo. A isto segue-se a grande tribulação. 7 anos de sofrimento intenso aqui na Terra. O clímax é a famosa Batalha do Armagedon, que por sua vez abre as portas para o milénio, 1000 anos de paz com Cristo a reinar. É sem dúvida uma saga cósmica. Agora, a coisa seria muito mais simples se toda a gente concordasse com esta linha do tempo. Mas isso não acontece. Na verdade, a maior divisão de todas gira em torno de uma questão fundamental. E se tudo isto já tiver acontecido? E aqui está o debate, bem claro. De um lado, temos o preterismo. Esta visão argumenta que as profecias se cumpriram lá no primeiro século, de uma forma simbólica e que tudo culminou com a destruição do Templo de Jerusalém. Do outro lado, completamente oposto, está o futurismo. Este defende que os textos são literais e que o mundo ainda está à espera de um regresso físico, visível, de Jesus. São duas maneiras radicalmente diferentes de ler os mesmos livros. Mas esta ideia de um regresso que muda tudo não pertence apenas ao cristianismo. Vamos agora abrir o mapa e ver como é que outras grandes religiões e denominações encaram este mesmo conceito. A diversidade de interpretações é impressionante. Para o Islão, Jesus regressa sim como uma figura central no fim dos tempos, mas ao lado de outra figura messiânica, o Mahdi. O judaísmo, por não reconhecer Jesus como o Messias, logicamente não espera uma segunda vinda. Já o mormonismo prevê um regresso físico para governar um reino bem literal. As testemunhas de Jeová veem a parúsia como uma presença invisível que já começou em 1914. E, por fim, as correntes esotéricas pegam neste evento cósmico e transformam-no numa jornada interior, pessoal. Pois é, uma espera tão longa e tão intensa leva quase inevitavelmente a uma pergunta muito humana, mas quando? E ao longo da história, muitos sentiram que tinham a resposta, que podiam calcular a data exata do fim. Antes de avançarmos para as datas, é importante olhar para a crítica mais antiga de todas, a de que os próprios textos do Novo Testamento parecem sugerir que os primeiros seguidores de Jesus esperavam que ele regressasse ainda durante as suas vidas. Como isso não aconteceu, há quem argumente que a profecia, pelo menos na sua forma original, simplesmente falhou. Dando um salto até ao século XVIII, temos o cientista e místico Emanuel Swedenborg. Ele afirmou que a segunda vinda aconteceu em 1757, mas não da forma que se esperava. Para ele, não foi um evento físico, mas sim espiritual,
o momento em que o verdadeiro significado interior das Escrituras foi finalmente revelado. No século seguinte, acontece um dos casos mais famosos. William Miller, um pregador batista, fez os seus cálculos e chegou a uma data, 22 de outubro de 1844. Quando o dia chegou, e passou sem incidentes, ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Mas, desse desapontamento, nasceram novos movimentos, como as igrejas adventistas, que reinterpretaram o significado do que aconteceu. Já no século XX, o ano de 1914 tornou-se absolutamente central para as testemunhas de Jeová. Inicialmente foi apontado como o fim do tempo dos gentios, mas depois foi reinterpretado como o início da presença invisível de Cristo no céu, o que marcaria o começo dos últimos dias. E a tendência continuou. Nos anos 70, por exemplo, Herbert W. Armstrong, fundador da Igreja Mundial de Deus, foi um dos vários líderes religiosos que sugeriram datas apontando para 1975 como um ano muito provável para o regresso de Cristo. O que nos leva à questão final. Dos primeiros cristãos a 1844, a 1914 e por aí fora, depois de inúmeras previsões que não se concretizaram, a expectativa da segunda vinda continua viva, forte. Porquê? Talvez a força desta ideia não esteja na precisão da profecia, mas naquilo que ela oferece. Uma resposta profunda à nossa necessidade humana de ter esperança, de acreditar na justiça e, acima de tudo, de encontrar um significado maior num universo tantas vezes incerto.